Tudo bom, pessoal? Vídeo novo aqui no canal. Agora com um projeto um pouco diferente. Nós vamos tentar gerar um curso completo de direito tributário no âmbito, aqui no YouTube, no nosso IGTV. E como tudo, o começo, quando a gente começa alguma coisa do zero, nós começamos sempre dos princípios. E quando eu falo em princípios em direito tributário, eu estou falando lá em limitações constitucionais ao poder de tributar. Aquelas previsões lá na Constituição, que segundo o Supremo Tribunal Federal, representam o Estatuto Constitucional do Contribuinte. Então, todos esses princípios que nós vamos estudar rapidamente hoje, eles têm natureza jurídica de direito fundamental. E como tal, eles são cláusula pétrea da Constituição e não podem não só ser modificados, como também não podem ser objeto de emenda constitucional tendente a aboli-los ou mesmo enfraquecê-los. Além do mais, quando eu falo nos princípios de direito constitucional, como garantias, como normas fundamentais da Constituição, eu estou falando que eles representam também um rol de garantias mínimas para o sujeito passivo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas garantias podem ser ampliadas pelo legislador ordinário. É o caso que nós temos aqui no meu estado, no estado do Paraná, onde eu exerço a jurisdição, a Lei Complementar 107 de 2005, que nós costumamos chamar de Código de Defesa do Contribuinte, e que, na verdade, é uma norma que amplia ainda mais o rol de garantias previstas na Constituição. A primeira dessas normas fundamentais é o princípio da legalidade. Talvez seja a mais antiga e a mais importante das garantias do direito tributário, porque ela vai afirmar que não há, assim como no direito penal não há crime sem lei que o defina, no âmbito do direito tributário também não haverá tributo sem lei em sentido formal que o defina. E é justamente por isso que é uma das coisas que eu costumo bater muito no âmbito do direito tributário, que é o artigo 96 e o artigo 97 do Código Tributário Nacional. O artigo 96, ele tem uma coisa que é importante, nós nunca podemos nos esquecer, sempre temos que ter isso em mente, que em termos de direito tributário, a expressão legislação tributária, ela é diversa da expressão lei. Sempre que no Código Tributário houver a referência à palavra lei, eu estou falando lei em sentido formal. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada e, em alguns casos, até mesmo a medida provisória. Quando o Código Tributário fala em legislação tributária, ele está usando um gênero que inclui a lei em sentido formal, mas que abrange todos os demais atos normativos, todos os demais atos complementares previstos lá no artigo 100 do Código Tributário. Então, quando o Código fala em legislação tributária, ele está falando em, pode ser lei, óbvio, em sentido, é um gênero, né? Legislação tributária é um gênero que inclui como espécie a lei em sentido formal, mas também as demais espécies normativas. Onde é que eu vou ver isso? Lá no artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário. Porque lá eu vou ter a figura da legislação tributária como elemento de definição das obrigações acessórias. A obrigação tributária, ela vai se dividir em duas espécies. A obrigação principal, que é a obrigação de pagar o tributo, né? E por isso ela somente pode ser definida por lei, em sentido formal, e as chamadas obrigações acessórias, que são as obrigações de fazer, não fazer, permitir ou tolerar. Essas obrigações, elas podem ser estabelecidas pela legislação complementar, pela legislação tributária. Então, elas não precisam necessariamente constar da lei em sentido formal. A lei pode estabelecer os limites máximos e mínimos, mas cabe ao administrador fixar as obrigações acessórias, que são obrigações de fazer, não fazer, permitir ou tolerar. Como reflexo da legalidade tributária, eu vou ter também, como eu tenho lá no direito tributário, o princípio da tipicidade tributária. Isso quer dizer o quê? Quando uma lei institui um tributo, ela deve estabelecer
todos os elementos necessários para a exação, para a cobrança daquele tributo. Onde estão esses elementos? Esses elementos estão no artigo 97 do Código Tributário, que estabelece que somente lei, e aí o Código fala lei, portanto lei em sentido formal, vai estabelecer os 4 aspectos principais de um tributo. O aspecto material, que é a sua hipótese de incidência, né, o seu fato gerador, qual de todos os fatos previstos no mundo eu vou tributar. Então eu vou tributar a propriedade, eu vou tributar a circulação de mercadorias, eu vou conceituar o meu fato gerador somente na lei. Aspecto material. Segundo, o aspecto quantitativo, que é a base de cálculo, que é qual bem da vida, sobre qual bem da vida incidirá o meu tributo. Por exemplo, no IPVA, o bem da vida são os veículos automotores. No IPTU, são os imóveis por acessão natural ou por acessão humana, em zona urbana, no ITR, em zona rural. Lá nos produtos, no IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, aquele produto que recebe um processo de transformação por meio de industrialização. E eu vou fixar somente na lei as alíquotas, que é a parcela desse bem da vida que eu vou retirar compulsoriamente do sujeito passivo e transferir para o Estado. Ainda que eu tenha determinados tributos que a alíquota pode ser majorada ou reduzida por decreto, por ato do Poder Executivo, melhor dizendo, esses atos devem transitar dentro dos limites máximos e mínimos previstos na lei. Então a lei lá, quando fixa o imposto de importação, que é o imposto clássico, que pode ser majorado ou reduzido por ato executivo, é na lei que é a fixação da alíquota mínima, 0, e da alíquota máxima, 300%. Então, dentro dessa margem, a Constituição permite que o chefe do Poder Executivo modifique para mais ou para menos as alíquotas. Mas o percentual máximo e mínimo tem que estar obrigatoriamente previsto em lei. Somente lei vai fixar o aspecto pessoal do tributo, que é a fixação do contribuinte e dos responsáveis tributários, e somente a lei vai fixar o aspecto sancionatório dos tributos, que são as multas, as sanções pecuniárias e as sanções não pecuniárias, perdimento de mercadoria, interdição de estabelecimento. Vejam, eu posso delegar para a legislação tributária, para atos infralegais, a graduação dessa penalidade. Tanto lá que no regulamento aduaneiro eu vou ter a graduação entre a multa e a pena mais grave, que é o perdimento da mercadoria. Mas a lei vai fixar quais são as sanções, multa ou sanção não pecuniária, cabendo aos demais atos a sua redução. E por fim, para a gente encerrar aqui o princípio da legalidade, essa aulinha básica do princípio da legalidade. Deixa eu jogar aqui para não perder o foco. Súmula 160 do STJ, e súmula vinculante 50 do STF. A súmula 160 do STJ, já como diz o artigo 97, parágrafo 2º, ela permite a atualização da base de cálculo, a mera atualização, a correção monetária da base de cálculo, lá no IPTU e no IPVA, pode ser realizada por meio de decreto. Mas é só a atualização da base de cálculo, eu não posso aumentar acima dos índices oficiais de inflação. E além, a súmula vinculante 50, ela vai dizer que a norma legal que altera o prazo para pagamento não se sujeita ao princípio da anterioridade e, por consequência, não sujeita também ao princípio da legalidade. Por quê? Porque o artigo 163 do Código Tributário estabelece que o prazo para o pagamento do tributo será, salvo disposto em contrário, marquem isso no código de vocês, na legislação tributária será de 30 dias. Então a legislação pode fixar um prazo distinto. Beleza, pessoal? Nós vamos começar aqui do zero, princípio 1 hoje, né? Isso vai para o IGTV e vai para o nosso YouTube. Sigam lá no Instagram e se inscrevam no canal do YouTube para a gente continuar com o nosso mini curso aqui de Direito Tributário completo. Nós vamos ver ao longo do tempo todas as questões envolvendo o direito tributário.